Salve, galera. Um vídeo muito importante aqui. É um debate entre dois judeus, tá? Um sionista e o outro que não é sionista. E um que defende o Estado de Israel e o outro que acusa o Estado de Israel de genocídio. Então, assim, genocídio é uma palavra que foi muito banalizada aí por muitos progressistas, né? Mas ela tem um significado, e esse significado que eu quero mostrar aqui é que esse significado se aplica, sim, ao Estado de Israel. Se você discorda, pelo menos escuta o que esse cara tem a dizer. E o que eu tenho a dizer? Tem uma parte muito importante que é logo no começo do vídeo, que vocês já vão ver. Vamos colocar o vídeo aqui. Não sei fazer essa coisa de react, mas vamos lá. Qual é o fato? O fato é que entraram por terra. E por que entraram por terra? Se eles tivessem realmente o objetivo de genocídio, pode ter certeza absoluta que Israel tem o poder militar para apertar alguns botõezinhos e acabar com a população de Gaza rapidamente. Mas justamente esse envio desses jovens... Então, olha só o que ele falou. Ele disse que se Israel quisesse, apertando botõezinhos, eles acabariam com a população de Gaza inteira. Isso é uma das teclas que eu mais tenho batido. A disparidade entre as forças. O próprio cara que defende Israel, que é um sionista, está dizendo isso. O que ele está dizendo com isso é que não é uma guerra, gente. Como que pode ser uma guerra se um dos lados poderia acabar com tudo apertando um botão? Chamar o que está acontecendo ali de guerra é a mesma coisa que chamar um linchamento de briga. Esse argumento do cara só prova, esse argumento trabalha contra ele, né? Trabalha contra o que ele quer defender. Ele se entrega nesse argumento. Mas vamos continuar ouvindo. Tão queridos, jovens que amam a vida, foi justamente para expor o menor número possível de vidas de habitantes de Gaza e para libertar aquelas pessoas que infelizmente a gente tem até hoje ali nos subterrâneos de Gaza, sendo privados de qualquer dignidade. Rabino, não há fatos acontecendo em Gaza. Os caras estão sendo privados de dignidade pelo próprio Estado de Israel, tá? Não defendo o Hamas, não estou dizendo que o Hamas é bonzinho e que o Hamas não utilize o próprio povo, etc. Não é isso. Esse é um ponto que nós temos em acordo. Nós já temos 2 pontos em acordo aqui, você que defende Israel. Nós temos 2 pontos em acordo. O primeiro ponto é que Israel é infinitamente mais poderoso que a Palestina. Portanto, não dá para chamar de guerra, né? É a mesma coisa chamar um linchamento de briga. E o segundo ponto, nós discordamos do Hamas, tá? Vamos partir desses 2 pontos em comum, tá? Mas dizer que Israel está entrando lá para libertar o povo do Hamas, cara, isso é mentira. Em Gaza está acontecendo um genocídio, Rabino. Essas não são palavras minhas. Essas são palavras da Corte Internacional de Justiça. Essas são palavras do Tribunal Penal Internacional que expediu mandado de prisão contra Benjamin Netanyahu e contra o ex-ministro de Defesa do governo de Israel. São a imensa maioria de organizações de direitos humanos. Rabino, até 2 ex-primeiros ministros de Israel reconhecem que o governo Netanyahu está cometendo crimes. Olha só, 2 ex-primeiros ministros de Israel reconhecem. Próprias pessoas ligadas, né, que foram ali ligadas ao Estado de Israel, reconhecem. Várias organizações internacionais dizem que o que está acontecendo ali é um genocídio, tá? Então, como que eles estão entrando lá para libertar? Eles estão cometendo um genocídio. Não há dúvidas. Isso é um fato. Tá? Isso é um fato. Ele falou, o que está acontecendo não é fato, é genocídio. Não, é genocídio e é o fato. O fato é que é genocídio, tá? É um genocídio, cara. Tipo, não tem como defender isso. Não tem como. Defender isso é preciso de uma dissonância, né? de uma ginástica mental e de um negacionismo absurdo. Crime de lesa humanidade. É a página mais vergonhosa da história do povo judeu, o que o sionismo está fazendo, Rabino. É um vexame para a nossa história, Rabino. Porque todos os judeus do mundo pagarão por esses crimes. Pagarão por essa página vergonhosa. Dos 66 mil palestinos mortos até ontem, apenas 17 mil, segundo a CIA, em relatório apresentado ao governo norte-americano,
Cara, olha isso. Esse vídeo é antigo, tá? Os números devem ser maiores, tá? E o que me impressiona aqui é a cara do Rabino. Porque, eu não sei, ele sente as palavras, né, do outro, porque trata-se aí de dois judeus conversando, tá? Apenas 17 mil seriam combatentes do Hamas. Há um enorme número de crianças mortas, Rabino. As imagens circulam pelo mundo. O mundo inteiro está impactado, o mundo está impactado com as filas organizadas pelo Serviço de Ajuda Humanitária que hoje Israel controla e como os palestinos foram sendo metralhados nessas filas, da mesma maneira que os nazistas faziam com os judeus quando os convidavam a tomar banho. Pesado isso, né? Pesado. Não queria dizer a palavra, acabou que ele falou no vídeo. Pesado. Um judeu falar isso, cara, não é um negócio assim corriqueiro, um negócio. E quando a gente está aqui falando de genocídio, né, uma coisa importante, isso não são progressistas com discursos panfletários falando, utilizando a palavra de forma banal, né, banalizando palavras como geralmente as pessoas mais panfletárias fazem, né? A gente está falando aqui de ele trouxe, né? Ele está falando de órgãos internacionais respeitados. Ele vai falar mais, cara. Isso daí não é uma opinião só dele, não é uma opinião só minha. Isso é um fato, tá? Isso é um fato. Nas duchas dos campos de concentração, e ao invés de água, o que nós tínhamos era o gás Zyklon B matando os judeus. É um crime horrendo, Rabino. Um crime horrendo, planificado, planejado pelo regime sionista, de alto a baixo. Esses números podem estar, e certamente estão, subestimados. A revista britânica Lancet, a mais conceituada revista científica do planeta, estima que... Isso não é verdade, tá? Ela não é a mais conceituada revista científica do planeta. Acho que a mais conceituada revista científica do planeta é a Nature. Mas essa revista, ela é, sim, muito conceituada. E o que ele falou é importante. Esses números são subestimados. Esses números são subestimados, que muitos corpos às vezes não dá nem para achar naqueles escombros. Teve aí recentemente um reconhecimento de corpos. É uma coisa, assim, é escabroso, cara. É escabroso, assim, é horrível. É horrível. Não tem outra palavra. Podem ser mais de 200 mil os mortos, Rabino. Mais de 200 mil mortos. Na sua maioria civis, mulheres, crianças. A faixa de Gaza está... Isso também é importante. Na sua maioria civis. Está submetida à fome, como foi submetido o gueto de Varsóvia, Rabino. Como foi submetido o gueto de Varsóvia. A faixa de Gaza está submetida às práticas mais anti-humanas que a história tem conhecimento. Comparou com o gueto de Varsóvia. Mais uma prova, isso não sou eu que estou dizendo, ele está dizendo, perceba. Mais uma prova de que é genocídio. Porque alguém poderia virar e falar, pô, os alemães, se quisessem, tacavam uma bomba no gueto de Varsóvia. Não. Eles passaram fome, tá? Não é assim que genocídio funciona. É engraçado porque esse tipo de pessoa, como o Rabino, opiniões como essas opiniões do Rabino, não sei se ele é esse tipo de pessoa não, mas a opinião que ele apresentou ali foi uma opinião extremamente simplista, que reduz genocídio a, tipo, genocídio é só quando aperta o botão e morre todo mundo. Cara, não. Teve o genocídio indígena, né, que foi o maior genocídio da história da humanidade. Cara, não aconteceu assim. Eu diria que o genocídio indígena, por exemplo, ainda está em andamento. Talvez de uma forma mais dissimulada, talvez de uma forma diferente do que está acontecendo em Gaza, mas ele está em andamento ainda. O genocídio ele não é cometido assim, tipo, da noite pro dia, você estala os dedos, não é o Thanos, tá ligado? Que estala o dedo e metade da população mundial morre e pronto. Só há paralelo com o que os nazistas fizeram com o povo judeu, Rabino. E eu digo isso do alto da minha história familiar, como o senhor usou essa frase, do alto do meu lugar de fala.
de uma família que praticamente foi dizimada no Holocausto, e eu não aceito que se faça contra o povo palestino, que se cometa contra o povo palestino, Rabino, crimes tão semelhantes àqueles que foram cometidos contra os judeus no gueto de Varsóvia ou nos campos de concentração. É uma vergonha. O nome disso não são fatos. O nome disso é genocídio, Rabino. Um genocídio brutal, condenado hoje no mundo inteiro. E o senhor, com os valores tão nobres que carrega no coração, precisa abrir seus olhos. É um genocídio brutal. É um genocídio criminoso. É um genocídio repudiado pela humanidade nas ruas de todo o mundo, Rabino. É um genocídio que desonra a história do judaísmo, porque, infelizmente, o sionismo faz parte da história do judaísmo, embora o sionismo não seja, para nossa sorte, o próprio judaísmo. Olha aí, o sionismo é a página criminosa. É isso que eu sempre falo, o sionismo não é o próprio judaísmo. Então, ser contra o sionismo não é ser contra os judeus, tá? Inclusive, existem muitos outros judeus contra o sionismo. Inclusive, existem judeus ortodoxos, tá? Contra o sionismo. Continuar. Do judaísmo, Rabino. É a página perversa, é a página mais escura da nossa história. É isso. Bom, vocês viram aí a cara do Rabino e eu não sei o que ele respondeu, não sei como esse debate terminou, mas esse recorte eu achei ele muito importante. Eu quero trazer um vídeo aqui falando um pouco mais sobre isso, trazendo fontes. Quero fazer um vídeo onde eu vou separar fontes. Não vou falar assim por mim, eu vou falar através de fontes. Eu estou planejando esse vídeo, enfim, é bem difícil de fazer, não só por buscar fontes que eu gostaria que fosse confiável, não só para mim, mas eu gostaria que essas fontes fossem confiáveis para quem ainda discorda de que aquilo é um genocídio, saca? Gostaria de trazer as fontes com mais precisão, e isso dá trabalho. E segunda parte do trabalho disso é o nojo, cara, que você começa a ver as notícias, embrulha o estômago, você acaba se deparando com fotos, e eu sou uma pessoa que sou mais sensível para isso, para mim é bem difícil, mas eu vou trazer isso em breve, tá? Então é isso. Só para fechar aqui, relembrando as coisas que eu sempre digo. Primeiro, defender o povo palestino não é defender o Hamas, tá? Não necessariamente. Existe uma minoria que sempre faz barulho aí falando besteira. Segundo, condenar o Estado de Israel e o sionismo não é ser antissemita, não é estar contra o povo judeu. Há, como mostrado no vídeo, muitos judeus contra o sionismo, inclusive grupos de judeus ortodoxos contra o sionismo. E terceiro, não é uma guerra. Esse para mim é o principal. Não é uma guerra, é um massacre. Chamar isso de guerra é a mesma coisa que chamar um linchamento de briga. É a mesma coisa que chamar um fuzilamento de tiroteio. É isso.